Esta semana temos em destaque o Selections 2012, o comunicado do Reitor à UTAD e ainda a Quinta-feira da Saúde. Estas e outras notícias já a seguir no Jornal Universitário. Boa tarde, vamos dar início a mais uma emissão do Jornal Universitário. Eu sou a Elsa Almeida. E eu, a Francisca Gomes. Sejam bem-vindos. Decorreu na passada sexta-feira, na aula magna da UTAD, o comunicado As Universidades e o Futuro de Portugal. O reitor Carlos Sequeira falou da difícil situação financeira das universidades portuguesas. Este decorreu em simultâneo em todas as universidades do país. É quase meio-dia desta sexta-feira. E a Universidade Portuguesa, contrariamente ao que estava ali dito, não é um comunicado meu, é de toda a Universidade Portuguesa, divulgará para as agências noticiosas e comunicará Portugal a preocupação do que tem sido o financiamento das universidades de há 5 anos a esta parte. As Universidades e o Futuro de Portugal. Assim se intitula o comunicado proferido por todos os reitores das universidades portuguesas no passado dia 9 de novembro, pelas 12 horas. A acompanhar as palavras do magnífico reitor da UTAD, foi apresentado um relatório de dados orçamentais do ensino superior dos últimos anos. Dados esses que não surpreenderam os alunos da academia, que apesar de tudo olham confiantes para o futuro. Infelizmente não me surpreendeu tanto como eu estava à espera. Já se sabe desde há alguns tempos que a situação anda cada vez pior, que os cortes orçamentais e com algumas restrições que andam da parte do Governo nas universidades estão cada vez mais à rasca, literalmente. Isto aqui não foi, suponho que este comunicado não foi tanto para a academia como foi para o resto do país. Uma tentativa de acordar aqueles que se calhar ainda não viram, os mais atentos não viram que estamos a entrar mesmo numa situação problemática a nível do ensino universitário. Qual considera ser o futuro do ensino português? Para já não parece ser muito bom, mas acho que se devia investir em melhorar, porque é uma coisa essencial no nosso país e mesmo para nós estudantes e para o nosso futuro. Já para Carlos Sequeira, esta mobilidade por parte das universidades nacionais demonstra o pensamento positivo e o otimismo face à qualidade e sustento do ensino global em toda a Europa. Comunicado pode, à primeira vista, parecer que é pessimista. Não, é de facto uma afirmação que as universidades estão aqui com determinação para levar a bom porto esta saga do conhecimento e contribuir para a recuperação económica. Em contacto com os outros reitores das várias universidades, tem havido otimismo face ao futuro? Tem, aliás. Se assim não fosse, nós atirávamos a toalha ao chão, cruzávamos os braços e, portanto, nós queremos fazer bem, queremos fazer melhor, inclusivamente. Precisamos é de um limite mínimo para podermos funcionar com qualidade e sermos competitivos. Sexta-feira, dia 16, haverá um encontro com todos os reitores que tem por objetivo delinear um plano de ação comum face a esta situação. Cerca de 30 minutos foi o tempo que alunos, funcionários e professores permaneceram na aula magna da UTAD para ouvirem o comunicado proferido pelo magnífico reitor, professor Dr. Carlos Sequeira. Apesar de todos os cortes orçamentais, a mensagem foi positiva e a garantia é de que todos os reitores das universidades portuguesas trabalharão em prol da sustentabilidade do ensino superior. A Associação Internacional de Estudantes de Agricultura organiza nos dias 10 e 24 de novembro um workshop com o nome Caça Ecológica, Sustentável ou de Baixo Rendimento. Este terá lugar no auditório da Biblioteca da UTAD e falará de temas relacionados com a evolução da caça. A primeira sessão do workshop de caça ecológica sustentável ou de baixo rendimento contou com a presença de Levi Almeida como orador. Esta, intitulada de Opúsculo de uma perspectiva de aventura humana de caçadores e guerreiros, realizou-se no auditório da Biblioteca da UTAD no passado dia 10 de novembro. Nesta primeira sessão foi feita uma contextualização histórica sobre a caça e as suas técnicas ao longo da história. Artur Lima, diretor da Associação Internacional de Estudantes de Agricultura da UTAD, explicou à UTAD TV qual a estrutura deste evento. Este workshop vai ser dividido em 3 sessões. A primeira foi agora de uma componente mais teórica, uma introdução histórica dos vários tipos de caça.
Vamos ter depois uma segunda sessão, que é mais uma parte prática e a parte teórica do tiro com arco e flecha e a lança. E depois uma terceira sessão já em fevereiro, que é da área de cetraria e falcoaria. O objetivo disto era tentar chegar tanto a alunos como a caçadores e a pessoas ligadas à área do ambiente, porque é uma junção de todas as áreas, no modo em que estamos a juntar uma atividade que é bastante popular no nosso país, mas numa maneira diferente de a fazer, uma maneira mais medieval, como falava o nosso orador. Com o nome de A Caça com Arco, Besta e Lança e A Caça com Aves de Presa, nas sessões seguintes desse workshop será abordada uma vertente mais prática. A primeira sessão do workshop de caça ecológica, moderada pelo professor Levi Almeida, teve lugar no auditório da biblioteca pelas 14h30. Restam ainda outras 2 sessões onde os interessados poderão aprender uma componente mais prática acerca desse assunto. A 5ª edição da Feira da Saúde decorre no edifício de Geociências entre os dias 13 e 15 de novembro. Esta conta com a realização de vários rastreios, sensibilizando o público para a prática de uma vida mais saudável. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro realiza as Quintas-Feiras da Saúde a cargo da Escola Superior de Enfermagem de Vila Real, protagonizada por alunos e enfermeiros. Um dos elementos da organização contou-nos os objetivos destas feiras. É informar e incentivar os alunos, funcionários da UTAD acerca da sua saúde e também procurar que eles conheçam um pouco como estão de saúde. Muita gente desleixa-se ao longo do ano, ao longo de vários anos, que não vai ao médico periodicamente. Então aqui é uma forma de eles poderem controlar um pouco a sua saúde e saber como é que estão. E como é que estão a correr? Nesta Feira da Saúde, além dos rastreios que temos de saúde, também temos palestras. As palestras têm tido pouca adesão. Os alunos têm aderido pouco às palestras. Em relação aos rastreios, bastante adesão por parte dos alunos, funcionários, todos estão a aderir em massa. Aliás, o material até acaba às vezes por não chegar, por isso está a correr muito bem. Esta parte dos rastreios, o pessoal está a aderir muito bem. Funcionários, alunos, toda a gente, e acho que está a correr muito bem esta semana. É no edifício de Geociências, qualquer pessoa pode fazer um rastreio à sua saúde. Uma das participantes nestes rastreios disse-nos o que pensa da iniciativa. Achei que são mesmo muito importantes para a universidade. É bom uma pessoa ter controlo da nossa saúde, principalmente quando estamos numa faixa etária em que é sair e beber e fumar e não se preocuparem com a saúde, portanto é bom irmos controlando. O evento decorre entre os dias 13 e 15 de novembro. As Quintas-Feiras da Saúde decorrem até ao dia de amanhã. Se quiseres controlar a tua saúde, vem até ao edifício de Geociências. Decorrem na UTAD as primeiras palestras de neurociências. No local temos o jornalista Fábio Oliveira para nos fazer um ponto da situação. Boa tarde, Fábio. Como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, encontro-me aqui no auditório do Ciências Agrárias, na UTAD, onde estão a decorrer as primeiras palestras de neurociências, um evento organizado pelo Núcleo de Estudantes de Genética em colaboração com a direção do curso. Comitem a professora Diolinda Lima, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Boa tarde, professora. Qual é a sua opinião sobre este tipo de iniciativas? Absolutamente louvável, como aliás vou referir já de seguida, quando tiver que fazer a minha apresentação. Demonstra, por um lado, que os estudantes, não é, de nível universitário pensam em termos de investigação e se interessam por ir para além do conhecimento livresco, que são aqueles que efetivamente são obrigados a reter. Exprime, portanto, não apenas este espírito, como alimenta, em consequência, a curiosidade por factos particulares, neste caso as neurociências, e desperta, eventualmente, o interesse para desenvolver no futuro algum trabalho relacionado com as áreas que aqui acabam por abordar. Portanto, o meu apoio é incondicional, a razão, aliás, porque estou aqui, não é? Porque senão não me teria deslocado. E, sucintamente, qual é o tema que vai abordar? Bom, o tema tem que ver com o assunto que é trabalhado no meu grupo de investigação e que é a dor. E a dor em aspectos diversíssimos. Nós temos um grupo de mais de 30 pessoas a trabalhar em áreas diversas, com PIs diversos, com investigadores responsáveis também diferentes. E, portanto, o que vou fazer é falar-vos de uma pequena coisa em particular que me pareceu ser aquela mais próxima das áreas que abordam no vosso curso. Mais propriamente,
a descoberta feita no grupo já há alguns anos de um circuito absolutamente desconhecido até então e que não tem paralelo em termos funcionais no sistema nervoso, e as possibilidades que a manipulação deste circuito nos oferecem para, enfim, à partida, teoricamente, para lidarmos com problemas de dor crónica, utilizando nomeadamente abordagens de manipulação genética de neurónios. Muito obrigado, professora. Comigo tenho também um estudante, membro da organização. Boa tarde. Como é que foi organizada esta iniciativa? Então, já faz parte do plano de atividades do Núcleo de Genética ter por mandato uma iniciativa destas, uma das palestras. Este ano pensou-se nas neurociências, porque é um tema que está muito na moda, está na ordem do dia. É um tema que cria muita curiosidade nas pessoas, até por ser um tema um pouco ainda desconhecido, na minha opinião. E pensamos nos investigadores e pusemos mãos à obra e conseguimos criar um evento que, na minha opinião, foi muito bem recebido por maior parte dos alunos, porque conseguimos um grande número de inscrições, o que para nós é muito gratificante. E de que forma isto pode ajudar os teus colegas? Na minha opinião, a melhor forma que isto poderá ajudar é a entender um pouco a interdisciplinaridade que existe entre as diferentes áreas. Isto não é um tema que interessa só à genética, na minha opinião, interessa à medicina, à psicologia, à reabilitação psicomotora e poderá trazer então a pessoas que estão a estudar diferentes áreas, poderá trazer conhecimentos para poderem os aplicar nas suas áreas e trabalhar em conjunto com outros profissionais. Muito obrigado. Estas palestras terão lugar aqui e continuarão até ao fim do dia. São direcionadas a todos os alunos interessados. Passo de nova emissão para o estúdio. Obrigado, Fábio. A UTAD e a Universidade Angolana Luís Jean Conde autorizam agora intercâmbios entre alunos, permitindo aos alunos conhecer novos sistemas de ensino. No âmbito das ligações protocolares entre a UTAD, o Governo Provincial da Lunda Sul e a Universidade Luís Jean Conde, em Angola, já é possível o intercâmbio de alunos entre ambas as instituições. O professor do Departamento de Desporto da UTAD, Vítor Monteiro, é natural de Saurimo e um dos principais impulsionadores deste projeto. Pretendemos, com esta cooperação, uma aproximação de duas comunidades com os mesmos interesses, a UTAD no apoio nas questões académicas e científicas e desenvolvimento de profissionais na área da saúde, e também a necessidade de Angola melhorar os seus níveis de prestação de serviços. E, nesse sentido, as duas universidades, conjuntamente, estabeleceram um plano de ligação que passa pela mobilidade de alunos e docentes. Nesse mesmo âmbito, já tivemos a ocasião de estar presentes em Angola no âmbito de fazer formações, de nos inteirarmos e realizar o diagnóstico da situação. Neste momento estamos a implementar já esse protocolo através destas duas mobilidades. Por um lado, com o curso de enfermagem, em que recebemos uma aluna oriunda de Saurimo, e por outro lado também estamos a enviar para Angola, para a segunda maior empresa de Angola, que é a Sociedade Mineira do Catoca, uma aluna da área de serviço social, que tem como missão o apoio e o desenvolvimento de atividades neste contexto do desenvolvimento social, que é uma das responsabilidades que esta empresa tem perante as comunidades locais onde está implementada. Para dar um exemplo, o projeto da merenda escolar é um projeto que esta empresa está a implementar e a desenvolver, de grande impacto nas populações, e em que a aluna da UTAD de Serviço Social vai efetuar um estágio de 4 meses neste trabalho e apoiando estas comunidades. Portanto, o fluxo entre a UTAD e a Luís Jean Conde inicia-se com estes dois casos de alunos oriundos da UTAD, mas que pretende a curto prazo ramificar para outras áreas e outros níveis de formação. A aluna proveniente de Saurimo, que está a frequentar o curso de enfermagem, falou-nos desta nova experiência. Seus objetivos vêm como a realidade desta região. Eu estou a aprender muito com os professores, com as pessoas, com os colegas, e quero muito tirar do que estou a aprender aqui para pôr lá, para contribuir lá com a minha população, posso assim dizer. Quero ensinar as pessoas como é que podemos cuidar de alguém, como é que ter mais cuidado com as pessoas, principalmente os idosos. Por exemplo, posso dar um exemplo de uma mulher, lá teve um parto.
Lá uma mulher pode morrer com uma infecção pós-parto, por exemplo. Eu já tive essa experiência, já vi pessoas já morrerem por causa desta infecção. Apanhar uma infecção, pronto, as pessoas não sabem o que é, não têm aquele cuidado que as pessoas deveriam ter, pronto, e morrem. Estou a ser, graças a Deus, bem recebida, já me integrei bastante, as pessoas são boas, receberam-me com braços abertos. Pronto, espero a próxima que vier, também que venha, que não há aquele, como é que é dizer, aquele complexo de pensar, se eu for, como é que as pessoas são e tal, e pronto, eu digo que são espetaculares. Este protocolo tem como finalidade o intercâmbio entre estas duas universidades, não só este ano, mas daqui em diante. Selections é a conferência internacional que tem como foco de investigação os mundos virtuais. A iniciativa vai realizar-se de 15 a 17 de novembro na sede da Universidade Aberta, em Lisboa. Pela primeira vez, a Universidade Aberta vai ser polo nacional da Selections, uma conferência internacional que decorre simultaneamente no mundo virtual e presencialmente no local chapters dos vários países. A iniciativa vai realizar-se de 15 a 17 de novembro na sede da Universidade Aberta, em Lisboa. A Conferência Internacional Selections é uma conferência com formato misto, é um bocadinho diferente do habitual. A conferência é apresentada no mundo virtual Second Life, só que é projetada para salas espalhadas por 4 polos em 4 continentes. Desta forma as pessoas conseguem ver o que está a acontecer, mas conseguem também participar nesses polos, porque quando chega a altura das perguntas, passa-se o microfone pela sala para poder falar. E assim uma pessoa que esteja no polo de São Paulo pode ouvir as perguntas que estão a ser colocadas no polo de Portugal, ainda que o apresentador esteja, por exemplo, na Nova Zelândia, que é outro dos polos. A ideia desta abordagem é que, embora se esteja a utilizar o baixo custo de uma conferência online, possa haver um grupo de pessoas que se encontram na mesma sala física para que nos intervalos de café, nas horas de almoço, durante o jantar, possam conviver, possam conhecer-se um pouco melhor, trocar experiências e fazer, ao fim e ao cabo, de uma forma mais próxima, aquele tipo de atividades de networking em que é tão importante desenvolver nas conferências. Temos, assim, todo o mundo junto e presente, mas as regiões presentes presencialmente. O professor Leonel Morgado explicou que um dos objetivos é reunir diversas áreas no mundo virtual. O objetivo principal é podermos reunir o conjunto de trabalhos diferentes sobre o que é que se faz nos mundos virtuais. Temos trabalho desde os estudos sociológicos, aos estudos de informática, às formas de cooperação, aos estudos religiosos, tentar mostrar ao mundo e aos outros investigadores, não necessariamente aos da nossa área, o que é que se pode fazer com os mundos virtuais, quais são as oportunidades, os desafios de investigação que existem. A adesão foi significativa e representativa de 9 países diferentes. Neste momento nós já conseguimos um leque de artigos selecionados bastante bom. Tivemos que rejeitar cerca de 50% dos artigos, de forma que foi um processo bastante exigente, mas ainda assim aqueles que temos, cobrindo cerca de 9 países diferentes de origem dos seus autores, vão-nos dar uma perspectiva muito diversificada daquilo que se pode fazer com estas plataformas. A Conferência Internacional Selections decorrerá entre os dias 15 e 17 de novembro e contará com participantes de todos os cantos do mundo. Em estúdio temos Gonçalo Matos. Boa tarde, Gonçalo. Com que podemos contar nesta conferência? Muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer em nome da organização o convite que nos foi efetuado. É assim, a Selections é uma conferência científica internacional na área dos mundos virtuais, que surgiu desde 2009, numa parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes de Alto, a Universidade de Austin, no Texas, e a Universidade do Minho. O principal objetivo desta conferência é o de reunir, de uma forma global e mundial, o maior número de investigadores, artistas e outros profissionais que trabalham na área dos mundos virtuais, com a aplicação aos mais diversos campos, como o professor Daniel Margato estava a falar na reportagem, que vão desde a sociologia, à educação, à psicologia, inclusive à própria ciências da comunicação, ao desenvolvimento tecnológico, à gestão e negócio eletrónico, etc. E a Selections tem uma particularidade muito especial, porque foi a primeira conferência nesta área a decorrer num formato híbrido, isto é, ela tanto oferece
um programa internacional que decorre no mundo virtual Second Life, onde cada participante tem um avatar para apresentar os seus trabalhos e discutir as suas experiências, como também oferece programas a nível local, onde cada país ou cada polo apresenta um conjunto de atividades presenciais e físicas para reunir as comunidades nacionais. Podes fazer-nos agora um apanhado geral do que vai acontecer? Este ano nós vamos para, como eu disse, vamos para a 4ª edição da conferência, que decorrerá a partir da manhã, entre os dias 15, 16 e 17. Nós no primeiro dia, são 3 dias preenchidos de atividades, no primeiro dia vamos ter pela primeira vez um festival de machinima, onde haverá um concurso de filmes produzidos com recurso aos mundos virtuais 3D e aos videojogos. No segundo e terceiro dia haverão sessões de apresentação de pósteres e artigos científicos. Este ano teremos polos espalhados por 3 continentes. Na Europa haverá um polo aqui nacional, em Portugal, que terá sede na Universidade Aberta, sob a coordenação da Universidade Aberta e da Universidade Técnica de Lisboa. Haverá um polo também em Dublin, na Irlanda. Haverá outro polo em São Paulo, com a PUC. E outro polo na Austrália, do Wellington Institute of Technology. O objetivo de reunir, de existirem estes polos locais, é o de reunir as comunidades nacionais que trabalham na área dos mundos virtuais e proporcionar uma experiência, uma oportunidade para debater e partilhar trabalhos na língua materna de cada país. É isso. Muito obrigada. Obrigado. A Secretaria de Alunos tem um novo horário. Esta passa a funcionar das 9 às 16 horas em horário contínuo. A Secretaria de Alunos tem em vigor um novo horário. Os alunos do primeiro e segundo ciclo podem dirigir-se a esta entre as 9 e as 16 horas. Por sua vez, os alunos do terceiro ciclo serão atendidos no horário anteriormente estipulado. Este atendimento, com mais 1h30, dará uma melhor resposta a todos os alunos. Bom, isto visa, de alguma forma, dar resposta ao serviço, por forma a diluir um pouco mais a afluência dos alunos que nós estávamos a ter aqui na Secretaria. Com este horário permite-nos, portanto, estarmos abertos ao público mais 1h30, fazendo com que, portanto, consigamos dar uma resposta mais competente e mais eficaz, porque temos muito mais tempo também para atender os clientes, no fundo. Esta alteração encontra-se numa fase inicial e ainda em teste, mas com o objetivo de melhorar o serviço. Bom, a perspectiva é sempre melhorar o serviço e, como disse anteriormente, portanto, sermos mais eficazes, mais eficientes e mais competentes também no serviço prestado. Ainda é relativamente cedo para apurar, portanto, os resultados, os verdadeiros resultados, uma vez que esta medida só teve início no dia 8 de outubro e como nós fazemos os relatórios mensais, portanto, a amostra que nós podemos ter aqui é de 8 a 31, portanto, apenas 18 dias, mas parece-nos francamente positivo esta alteração do horário. Assim, este novo horário permite um atendimento mais fluente e mais eficaz. Alexandre Parafita, professor da UTAD, afirma que os contos de Grimm já existiam em Portugal. Embora noutras versões, os irmãos Grimm não foram pioneiros. Os contos de Grimm celebram agora 200 anos. As histórias infantis mais conhecidas do mundo são agora destaque, e não há quem não conheça pelo menos uma das 1001 histórias contadas pelos irmãos Grimm. Alexandre Parafita, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, afirmou recentemente que estes contos já eram populares em Portugal através da tradição oral do povo iletrado. É uma constatação que facilmente pode ser feita por quem lida com estes conteúdos e, neste caso específico dos contos dos Grimm, grande parte deles eram conhecidos do Trindade Coelho. Ora, portanto, ele conhecia-os e conhecia-os de onde? Do seu universo, da sua infância, pois ele conviveu com pessoas idosas, de um meio rural muito isolado em Mogador, uma pequena aldeia, e, portanto, conheceu-os junto de pessoas que viveram na transição do século XVIII para o século XIX. Pessoas que eram iletradas e, portanto, que conheceram estes contos no contexto da oralidade.
Especializado em cultura popular, o professor explica a importância destas histórias que fazem parte do nosso património imaterial. Todo o meu trabalho científico se concentra muito no património imaterial. E dentro do património imaterial assume grande relevância as narrações orais. E dentro das narrações orais, as lendas, os contos tradicionais e os mitos. E aqui na nossa região nós encontramos, de facto, muitos contos que transportam mensagens culturais que valiam há 200 anos e valem hoje. É importante conhecer estes contos na medida em que muitas das figuras simbólicas que os integram são figuras de uma pedagogia extraordinária. Para terminar, Alexandre Parafita deixou também alguns exemplos de contos conhecidos dos irmãos Grimm que têm versões portuguesas que passaram oralmente e que ainda hoje são conhecidas e das quais todos já ouvimos falar. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Alfaiate Valente, que corre aqui como o Olharapo e o Anão. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Gato das Botas, que corre ali na zona de Taboaço como o Gato do Conde de Aragão. Portanto, há sempre variantes desses contos que o povo iletrado continua a reproduzir. E é no meio de todos estes livros que transmitem a sabedoria popular que nos damos conta de que, afinal, as histórias contadas pelos irmãos Grimm, todos nós já as conhecemos, de uma maneira ou de outra, dependendo das versões que nos são contadas oralmente. A cidade de Aveiro recebe os campeonatos nacionais universitários. O torneio de apuramento de basquetebol misto foi o primeiro. A época oficial para as equipas de basquetebol da Associação Académica da UTAD terá início nos dias 15 e 16 de novembro, em Aveiro. Neste primeiro torneio de apuramento para os séniores, tanto a equipa masculina como a equipa feminina partem com vontade em fazer bons resultados. No que diz respeito à equipa masculina, as expectativas são bastante elevadas, apesar do sorteio ter ditado um grupo complicado de negociar, como refere o treinador André Cerqueira. Do masculino já impusemos os objetivos e são atingir a meia-final, isto é, passar a fase de grupos, do primeiro dia atingir o segundo grupo. Temos no nosso grupo nada mais nada menos que os campeões nacionais, que é o M, mas nós vamos lá jogar o basquete e a bola é redonda, entra em qualquer cesto. Isto é, podemos causar a surpresa este ano, tendo uma equipa bastante mais personalizada e mais forte que em anos anteriores. Já o capitão da equipa, Jorge Leão, falou dos objetivos e da importância em representar a academia. Eu, como capitão da equipa, tenciono passar a fase de qualificação, tenciono ir aos séniores e acho que, estando eu e estando os meus colegas a representar uma faculdade e a UTAD, acho que temos mesmo uma importância grande a nível para o nome da UTAD, e também, enquanto jogadores, temos uma responsabilidade bastante grande. Se as expectativas são elevadas para a equipa masculina, por outro lado, a equipa feminina tem ambições um pouco menores, como constatamos com a jogadora Daniela Herrego. Expectativas não temos muitas em termos de prémios e de pódio. Temos expectativas de conseguir fazer o melhor possível, temos evoluído, temos vindo a conhecer-nos como equipa e tentar jogar muito e conhecer as outras colegas. As nossas expectativas é mesmo fazer o melhor possível, ganhar a equipa do nosso grupo que é mais acessível e tem as mesmas características do que nós, que é o Algarve, e de resto é tentar fazer sempre a melhor prestação possível. Questionado se tem sentido apoios necessários para realizar boas prestações, o treinador da equipa referiu que as condições disponíveis este ano são melhores do que em anos anteriores. Ao contrário de anos anteriores, este ano temos uma maior receptividade da parte da Associação, também devido a estarem a trabalhar com o NED, no Núcleo de Desporto de Estudantes. Isso tem uma mais-valia para o desporto universitário e sim, este ano sentimos apoios nas modalidades. Sobre este tema, o presidente da Associação Académica, Sérgio Martinho, referiu a dificuldade em apoiar todas as modalidades que são praticadas na UTAD. É muito complicado, principalmente porque já temos quase 35 modalidades coletivas e individuais que não são fáceis de sustentabilizar, mas tentamos arranjar apoiantes ou através da reitoria também fazemos algum esforço, mas principalmente de parceiros que nos têm ajudado no dia-a-dia. Sérgio Martinho revelou ainda a importância da prática desportiva por parte dos alunos, bem como a importância em competir com as outras universidades. Claro, isso é uma das nossas apostas desde o primeiro dia, é pôr os alunos a praticar desporto, formal e não formal,
mas principalmente o formal, porque também enriquece aqui com a competição, com as outras universidades, e a nível nacional é muito importante. E é o nome da UTAD e da Associação Académica da UTAD que está em jogo, e por isso fazemos questão de tentarmos ter todas as condições para que a prática seja possível. O primeiro torneio de apuramento para os séniores começa já esta quinta e sexta-feira, respectivamente. As equipas de basquete da Associação Académica da UTAD partem com diferentes ambições para esta competição. O Festival Rios tem início amanhã. Um festival que conta com cinema documental e transmídia. O primeiro Festival Internacional de Cinema Documental e Transmídia tem início no próximo dia 15 de novembro em Vila Real. O Rios ocorre durante 3 dias e tem como lugares escolhidos para este evento o Teatro de Vila Real, o pequeno auditório da Biblioteca e a Aula Magna. Para nos esclarecer melhor acerca do festival, falamos com a professora Anabela Oliveira, uma das organizadoras do festival. É um festival de cinema documental, temático, portanto anda à volta do tema neste caso do Rio, os rios, e tem ao mesmo tempo o Rios Conference e o Rios Novos Projetos. Portanto, no Teatro de Vila Real vocês têm as sessões competitivas para assistir, portanto temos 18 filmes em competição de vários países, ligado ao tema do Rios. E depois aqui na Aula Magna tem uma apresentação de uma série de projetos, os realizadores vão apresentar os seus projetos e os seus filmes, vai haver discussão com os realizadores, e depois no auditório da Biblioteca Central, digamos, uma situação um bocadinho mais restrita para investigadores, há um conjunto de investigadores que vão apresentar comunicações e vão debater sobre questões ligadas ao cinema documental. O que levou a organizar este evento? Primeiro, o facto de ser docente dos alunos de Ciências da Comunicação e de Comunicação e Multimédia, de estar ligada aos estudos fílmicos e de ter em especial uma unidade curricular que é Cinema e Documentário. Portanto, isto foi há uma série de anos, quando fizemos o Perspectiva, o primeiro encontro de cinema documental, surgiu precisamente nessa altura, para fazermos de Vila Real um centro específico, fazer um festival de cinema não generalista, porque há muitos festivais de cinema generalistas, mas uma coisa mais específica, para apostarmos na qualidade, para apostarmos num núcleo fechado, no sentido de ser documental temático, não é? Ser documental e ser temático e fazer a diferença por aí. Quem é que faz parte da organização? Somos cerca de 10 pessoas, portanto faço eu, e são quase tudo professores do Departamento de Letras, Artes e Comunicação, e temos os colegas da Universidade Rei Juan Carlos, que também colaboram na organização, e que pronto, estiveram sempre disponíveis para organizar isto e que vão estar cá nos próximos dias. O Festival Rios está a decorrer entre os dias 15 e 17 de novembro. Para participares, visita o site oficial e inscreve-te. Clave Tunas é o nome dado ao encontro de tunas que se realizará no próximo sábado. Neste encontro estarão presentes tunas de vários sítios do país. A segunda edição do Clave, organizado pela Vibratuna, decorre no próximo sábado, dia 17. O Clave, Real Festival de Tunas Académicas, reúne tunas de todo o país. Nesta edição, estarão presentes a Atituna do Porto, a Encantatuna da Covilhã, a Tefisel de Lisboa e a Tunobebes de Guimarães. Em extra concurso está a Transmontuna da UTAD. Inês Sampaio, uma das organizadoras e membro da Vibratuna, espera que as pessoas sejam transportadas para um mundo de fábulas e magia. O grande tema do festival este ano é contos e fábulas, por isso esperamos que estas tunas tragam alguma magia aqui à nossa cidade. O espetáculo é aberto a toda a gente que queira ver e que goste de tunas e que goste de boa música e de se divertir um pouco. O segundo Clave vai ter lugar no Teatro de Vila Real a partir das 22 horas. Os bilhetes têm um custo de 5 € para o público e de 4 para estudantes. Fiquem agora com a nossa agenda cultural. Na agenda cultural desta semana podes contar com: no dia 15, 16 e 17 de novembro, no Pequeno Auditório, podes contar com Rios, o primeiro Festival Internacional de Cinema Documental e Transmídia, organizado pela UTAD. No dia 15 de novembro, passa no Café Concerto às 23 horas e podes assistir ao concerto dos Hot Pink Caboose. No dia 16 de novembro, passa no Grande Auditório às 22 horas e podes assistir a Ricardo Araújo Pereira com a apresentação do livro Mixórdia de Temáticas.
No dia 17 de novembro, no Grande Auditório, às 22 horas, podes contar com Segundo Clave, Real Festival de Tunas Femininas, organizado por Vibra Tuna, Tuna Feminina da UTAD. Estas são as minhas sugestões para esta semana. E assim chega ao fim mais uma emissão do Jornal Universitário. Já a seguir, convidamos-la a ficar na nossa companhia com o Fica a Saber, o Update, o Emprego e Empreendedorismo e o Lado Lunar. Foi um prazer partilhar este espaço consigo. Para a semana cá estaremos, repletos de novidades, na mesma hora e no mesmo local. Contamos consigo. Até lá!